emocional, ele manda muito mais do que o quociente intelectual. Então nós vivemos um tempo onde a mente, a motivação, aquilo que eu faço tem grande importância no resultado que eu procuro ter. E as pessoas, elas sempre estão buscando 5 passos para chegar naquela direção. Elas estão sempre procurando as 10 dicas mais interessantes para que eu chegue naquele resultado. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se você entender que é fácil chegar lá, você tira uma motivação para poder prosseguir. Ah, que doce ilusão nós temos. Mas o que te move? O que é motivação? Repete comigo assim: motivação nada mais é do que um motivo que nos leva a uma ação. Então, guarda aí, motivação nada mais é do que um motivo que nos leva a uma ação. E nós vamos construindo um entendimento e o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração aquilo que Ele deseja marcar em nós nessa noite. Queria te ensinar 3 métricas para que você possa medir tudo aquilo que você faz. Quando eu estou fazendo algo, eu quero entender qual é e por que eu tenho feito aquilo. Você vai usar sempre essas 3 palavrinhas aqui, ó. Resultado, fala comigo. Ação e motivação. Tudo quanto nós fazemos, já vou te dar um spoiler, precisa ser movido pelo amor. Está aqui. Tudo quanto nós fazemos precisa ter como plano de fundo o amor. Então, se falarmos de motivação na vida cristã, por que nós fazemos o que fazemos? Por que você toca contrabaixo? Por que você toca bateria? Por que quem canta, canta? Por que quem toca o teclado está tocando? Por que você está mexendo na mesa de som? Por que você fica na recepção? Por que você dança? Por que você faz o que você faz para o Senhor? Qual é a sua motivação? Por que eu faço o que eu faço para Deus? A W. Tozer, que é um teólogo muito renomado, ele diz assim: quando nós apresentarmos no tribunal de Cristo, nós vamos responder não só apenas o que foi feito, mas também por que foi feito. Então nós vamos dizer para o Senhor, não apenas, eu fiz isso na prestação de conta, mas também, por que eu fiz isso? Porque a motivação que é o importante. Então, a motivação, ela traz para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Se nós descobrimos qual é a motivação, nós revelamos o nosso coração. Se eu descubro qual é a sua motivação, quando você faz o que você faz, eu consegui entender o seu coração. E Provérbios 4:23 vai falar assim, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós entendemos que precisamos guardar a nossa motivação. Por quê? Porque ela revela a verdadeira intenção que nós fazemos o que fazemos. Pensa no seu cachorro. Agora peguei quem gosta de cachorro aí. Você gosta de cachorro? Por quê? Porque muitas das vezes você dá um tapa no cachorro, ele sai para lá, daí a pouco ele vem e está todo alegre para o nosso lado. Você briga com ele, eu tenho cachorro em casa, anda rapaz, sobe isso aqui agora, olha o que você fez. Ele sai correndo, daí a pouco ele está banando um rabinho para o nosso lado, e nós gostamos dele muitas das vezes pelo que ele faz para nós, não pelo que a motivação certa deveria estar no nosso coração.
Sabe, muitas vezes a gente olha para uma criança e a gente tem os nossos filhos, quem tem filho aí vai entender. Não sei se é só comigo que aconteceu, mas muitas vezes a criança ela é um pouco arteira, levada, a Ayla quase não é agitada, né? Então, então o que acontece? Ela corre daqui, corre de lá e puxa aquilo, quebra outra coisa, e pisa daqui, pisa de lá, e você está cansado no fim do dia, porque você correu atrás, você trouxe para o culto, está ali na frente, está lá atrás, e puxa, e pega, e coloca no colo, e bota desenho. Aí você suspira e fala: meu Deus, estou cansado. Aí ela vai e dá um sorriso para você. Agora eu vou te pegar, eu falei que a gente ia apanhar junto. Aí ela dá um sorriso para você e você fala assim: ah, valeu a pena. Vale a pena a dor de cabeça, vale a pena correr, vale a pena todo o cansaço que ela dá. Por quê? Porque ela nos deu um sorriso. Olha a motivação. Eu disse que valia a pena passar por tudo aquilo ali, porque eu ganhei um sorriso dela. Ela sorriu para mim. E mais uma vez a motivação está errada, porque tudo vale a pena porque eu amo ela. Então, porque eu amo ela, vale a pena correr atrás, vale a pena ter todo o trabalho. Não porque ela ofereceu algo que eu queria. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, e nem sempre, nós somos os filhos que Jesus espera que nós sejamos. Quantas vezes, se Jesus esperasse respostas positivas de nós, nós não teríamos respostas positivas para Ele. Quantas vezes Jesus esperava de nós que nós fôssemos os filhos que Ele gostaria que nós fôssemos, e nós, com atitudes totalmente diferentes daquilo que Ele espera de nós, desobedecemos e deixamos de cumprir aquilo que Ele planejou para nós. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E essa é uma das partes que eu apanhei, e divido essa com vocês. Sabe, tudo depende de motivação. Mas por que Ele resolve estender o amor dele para nós? Porque mesmo assim, nós não sendo como Ele esperava que fôssemos, Ele estende o amor, estende a graça, estende a misericórdia para nós, porque a motivação dele fazer o que Ele faz por nós sempre foi e sempre vai ser o amor. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Motivação. Muitas vezes nós pensamos assim: estamos fazendo algo bom, então a nossa motivação é boa. Estamos enganados. O certo seria: nossa motivação é o amor, então estamos fazendo algo bom. Porque tudo depende de amor. Quando eu aceito Jesus e troco de lugar, eu deixo de ser criatura e passo a ser filho de Deus, Deus planta em mim, em nós, a sua essência. E a essência de Deus é o amor. Por isso que, se eu não amo o meu irmão, qual eu vejo, é impossível eu amar Deus, qual eu não vejo. Nossa motivação precisa ser o amor. E nós estamos construindo um entendimento. Sabe, os fariseus, eles muitas das vezes faziam coisas boas, mas eles tinham motivação errada. Em Mateus, capítulo 23, 15, vai falar assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Mas quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Que pesado isso. Porque os fariseus, eles atraíam
as pessoas para o farisaísmo e não a Deus. Então o texto é tão forte que ele fala que percorre terra e mar para fazer um convertido. Só que quando consegue, a sua motivação é tão errada que você torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Tudo depende da motivação. Você pode repetir comigo? A boa conduta pode ser contaminada dependendo da motivação. Mateus 15, no capítulo 8, vai falar: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez o principal problema dos fariseus era o quê? A sua motivação, a sua verdadeira intenção que eles tinham ao fazer aquilo que eles faziam. Paulo, vamos pegar mais um exemplo. Paulo, ele matava em nome de Deus. Ele foi educado na sua religião para o quê? Para convencer, ainda que por força, as pessoas a acreditar naquilo que ele acreditava. Ele estava certo? De acordo com a religião dele? Sim. Lembra que eu falei do resultado, da ação e da motivação? Qual era o resultado dele? Cristãos mortos. A ação era o quê? Ele perseguia todos que pensavam o contrário dele. Qual que era a motivação? Cumprir o que a sua religião queria. Talvez para a religião dele, ele estava fazendo certo. A motivação estava errada. Sabe por quê? Porque não tinha amor. Mas o que motivava Jesus? O nosso grande exemplo, o que motivava Jesus, o exemplo a ser seguido? Jesus, muitas vezes, ele estava cansado e se deslocando de uma cidade para outra, ele ia passando direto, quando de repente ele olhava para a multidão, e vários textos na Bíblia vai dizer que ele sentiu compaixão da multidão, e ele voltava e operava os milagres. Ele sentia compaixão. Paixão é o amor que ele sentia por aquelas pessoas que movia Jesus. Sabe por que Jesus fez o que fez? Porque a motivação dele era o amor. Sabe, Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Já pararam para pensar isso? Você que está em casa, você já parou para pensar que Jesus sabia de tudo que ele ia passar? Jesus suou sangue. Jesus sofreu tudo aquilo sabendo que ele ia passar, mas momento algum ele desistiu de passar por aquilo. Por quê? Porque ele te amava, ele me amava, ele nos amava. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar aquilo que Jesus fez? Resultado: que todo aquele que nele crê não pereça. A ação: deu o seu Filho unigênito. Qual foi a motivação? Amou o mundo de tal maneira. A motivação de Jesus sempre foi o amor. Sabe, Jesus não preocupou em saber os 5 passos que seria mais fácil quando ele chegasse lá a entregar a vida dele. Jesus não procurou pegar as dicas como pegar um atalho e cumprir mais rápido aquilo que o Pai tinha na vida dele. Jesus tinha apenas uma motivação, um alvo a conquistar e uma motivação que fazia ele mover, que era o amor por nós. Jesus sempre teve a motivação, como o amor como motivação. Para quê? Para morrer por mim e por você. Repete assim: quando se tem amor, até a dor é suportada.
Deus poderia sim, muito bem, dar um fim nesse mundo. Deus poderia botar um fim na humanidade, criar outra criatura, outros seres, né? Com que teria ali o objetivo de amar Ele. Deus é soberano, Ele é. Só que Ele preferiu nos dar uma segunda chance, por amor. E a segunda pergunta que eu faço: o que nos motiva hoje a buscar Jesus? O que nos motiva hoje a buscar Jesus? Pense. 1 Coríntios 13, no versículo 1, né, capítulo 13, versículo 1, vai falar: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Quer dizer o quê? Que eu posso fazer qualquer coisa, mas se a minha motivação não for o amor, nada vale. Então, o que me motiva a buscar a Jesus deve ser o amor dele para comigo e o meu amor para com ele. Sabe, eu não busco a Deus porque Ele vai suprir as minhas necessidades e tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, mas eu busco a Ele, por quê? Porque eu amo. Eu busco a Ele porque Ele me amou primeiro, e eu amo, e eu me tornei filho de Deus, eu me tornei co-herdeiro com Cristo. Sabe, essa geração é a geração sim do avivamento, mas é uma geração que precisa se mover no amor, porque senão vai ser a geração que vai se orgulhar de chamar, sabe, Deus de Abba, vai se orgulhar de poder chamar Deus de papaizinho querido, mas vai ser uma geração que não vai aguentar o confronto, porque o confronto que vai nos dar a maturidade necessária para a gente poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, tem um pensador brasileiro, chama Clóvis de Barro Filho, não sei se alguém já viu falar dele. Ele disse assim: você sempre encontra na falta a sua grande motivação. Olha que triste isso. Você sempre encontra na falta a sua grande motivação. E que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração, através dessa palavra aqui hoje, é que nós não devemos encontrar no que nos falta a motivação para corrermos atrás de algo ou para fazermos algo para Deus, mas nós temos que buscar no que temos. Nós precisamos olhar o privilégio que temos de sermos filhos de Deus, de termos sido alcançados pelo amor de Deus, e buscar nisso a motivação para buscar todos os dias um relacionamento vivo com o Pai. É aquele dia que eu acordo e eu falo assim: obrigado porque eu sou filho, Deus. Obrigado porque eu sou filho e eu te amo. Eu acordei hoje te amando mais do que eu amava ontem. E amanhã eu vou acordar te amando mais do que hoje. Porque eu entendo o privilégio de ser seu filho. Eu entendo o privilégio de ter te aceitado, de ter entendido o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode se alegrar com isso. O que deve te motivar, é a terceira e última pergunta: o que deve te motivar a levar Jesus aos outros? E essa forte. O que deve te motivar a levar Jesus aos outros? Sabe, esse texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, no verso 18 e 20, agora nós vamos voltar nele, vai falar assim: ora,
Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Lembra das 3 métricas agora. Resultado, qual que é? Nos deu o ministério da reconciliação. Qual que foi a ação? Por meio de Cristo. Cristo morreu na cruz para que pudéssemos chegar no resultado de termos o ministério da reconciliação. Meu Deus, e a motivação, qual que foi? Nos reconciliou consigo mesmo, através de quê? Do amor. Ele nos amou primeiro e nos trouxe uma reconciliação através de Cristo. Para quê? Para que recebêssemos o ministério da reconciliação. Resumindo, quando o pecado entra na humanidade e a inimizade entre Deus e o homem, entre a criatura e Deus, ela entrou e criou separação, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O que acontece? Vem Jesus aqui, e Deus nos ama de tal maneira que Ele manda Jesus aqui morrer por nós, e isso nos traz para uma reconciliação. Só que isso é tão forte, mas tão forte, que você e eu passamos a receber o ministério da reconciliação, que nada mais é, sabe o quê? Que passar a salvação adiante, passar o amor dele adiante. Então é impossível vivermos um cristianismo onde eu não passo o amor de Jesus adiante. Meu Deus. Então agora, através da morte do unigênito, que veio como unigênito, mas saiu como primogênito, porque nos carregou junto com ele, acabou, é a salvação. Yes nada. Fala assim com o seu irmão, assim, deixa de ser cringe. Aprendi essa aí, Felipe. Se você está procurando o que é cringe, é porque você é cringe. Eu aprendi essa também. Mas aí eu procurei, eu fui saber. Então, esses cringe aí é os que passam vergonha, não é isso? É os caras que passam vergonha aí, porque não sabe. Então, presta atenção, para de passar vergonha. Presta atenção. Fala com seu irmão, presta atenção. Aprende isso aí. Não acabou, não, eu fui salvo, não, e acabou, e eu fui reconciliado e acabou, senão você, eu aceito Jesus como meu Salvador e partia para o Pai. Não, mas Ele te deixa aqui. Para quê? Para que você use dessa herança. Eu tenho falado isso muito na célula. Para que a gente use da nossa herança, parte da herança que vamos usar na glória, e parte da herança que nós vamos usar aqui, é o poder de ser cordeiro com Jesus Cristo, de viver as coisas que Jesus vive, de fazer as coisas que Jesus fez, e de fazer muito mais do que Jesus fez. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está entendendo isso? É fazer muito mais, é obras maiores. Obras maiores, você pode dar uma salva de palmas, obras maiores do que Jesus fez, cara. É um privilégio para nós. Sabe, no verso 20, meu Deus, já estou terminando. De sorte que somos, vou pagar a Coca-Cola para você depois. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores, nós somos representantes agora, porque Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 19 estava escrito. Então, de sorte que somos os embaixadores, os representantes aqui em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. A palavra no original é paracaléu. Sabe o que quer dizer? Encorajar, fortalecer. Então quer dizer que de sorte somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus procurasse encorajar, fortalecer por nosso intermédio, por mim, por você. Então, meu Deus, nós temos que estar totalmente motivados, porque Ele confiou essa missão a nós. Então preste atenção uma coisa, quando chegar aquela pessoa precisando de ouvir algo relativo ao amor de Deus, nós não vamos nos calar mais, porque nós entendemos hoje, presta atenção, você apanhou junto comigo,
Nós entendemos hoje que nós recebemos aqui, o ministério. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele compartilhou conosco o ministério da reconciliação. Então, onde eu vou, eu tenho que procurar reconciliar esse homem caído com o quê? Com o plano que Deus tinha para ele. É você olhar e se alegrar. O ministério de louvor pode vir para cá. É você olhar e se alegrar. Semana do solteiro. Semana do solteiro. A gente teve um momento ali, cara. Foi 2 jovens que se ajoelharam ali na porta da igreja e entregaram a vida deles para Jesus. Sabe, gente, aleluia mesmo, pode dar aleluia, pode dar glória a Deus. Então estava ali, eu, Ezinho e Netinho, a gente estava orando por aqueles meninos ali, e o meu olho enchia de lágrimas, meu coração disparava. Eu falava assim: obrigado, Deus, porque eu nasci para isso, Pai. Eu nasci para isso. Sabe por quê? Porque o meu coração bate por isso, o meu coração é apaixonado por vidas. É assim que nós temos que ser, porque foi nos confiado o ministério da reconciliação. Porque Romanos 8,19 está escrito que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação é tudo que foi feito no mundo inteiro. Então existe toda uma criação de Deus aguardando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que recebem esse poder de Deus. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos agora e entendesse. Lembra da oração do pastor Vitor aqui no início? Ele estava aqui orando. Você que está em casa, preste atenção. Ele orou, falou do acesso que nós temos ao Pai, o dia que o véu se rasgou. Então preste atenção nisso. Sabe, o véu se rasgou. Existia uma burocracia no reino espiritual para que eu chegasse na presença de Deus, e o véu se rasgou para que eu tivesse liberdade de chegar na presença. Agora não mais eu passo por todos aqueles processos, mas aquela presença que antes só o sumo sacerdote chegava, agora eu carrego ela dentro de mim. Mas deixa eu te dar uma notícia hoje. Sabe o que precisa se rasgar? Aqui, é o meu peito e o seu peito, porque nós carregamos a presença dentro de nós, e precisamos nos rasgar diante de Deus e diante das pessoas, para que aquilo que nós carregamos possa pular para fora e contagiar as pessoas. E aquilo que nós carregamos nada é diferente do que o amor de Deus, a essência que nós recebemos dele quando nós aceitamos ele como Pai querido, Abba Pai. Existe um amor de Deus, e eu creio que Deus quer liberar esse amor aqui. Se você está se sentindo vazio, sobrecarregado, você que está em casa também, hoje é dia de transbordar do amor de Deus. Hoje você vai sair daqui distribuindo amor, porque você entendeu que tudo que você faz deve ser movido por amor.